Ronaldo Moreira, você é piloto, foi campeão paulista de F4, é isso? Eu fui campeão paulista de clássicos de competição. Clássicos. Clássicos de competição. Que era uma categoria que privilegiava os carros antigos, né? Resgatou os carros e as mecânicas antigas em Interlagos. Tá. Você veio de família com oficina mecânica, então está no sangue a velocidade, o amor aos motores. É uma coisa que já vem desde criança, né? A gente até brinca, fala assim, o bercinho era um kart de algum carro bem grande, um Chevrolet, um Ford, qualquer coisa assim, que eu ficava lá dentro da oficina já. Qual é a sua atividade hoje? Hoje, a fruta não cai longe do pé, né? Sim. Então, como eu já venho de um ramo automóvel, hoje eu tenho uma oficina que faz restauração de automóveis antigos e também eu tenho uma escola que dá aula de pilotagem, aula de direção defensiva, consultoria, palestra, tudo do ramo automotivo. Eu já estou há 40 e poucos anos mexendo com isso, né? E você está resgatando já há alguns anos a memória da volta do Chapadão, que foi uma corrida muito importante, inclusive internacional. Fala um pouco dela. Eu falo e meus olhos brilham quando eu falo isso, porque é uma paixão minha, né? Fui piloto, né, com atividade frequente e tal, mas depois eu comecei a me dedicar a esse resgate histórico. Me cativou muito ver esse pioneirismo do automobilismo brasileiro. E eu, como campineiro que sou, a paixão que tenho pela cidade, descobri que antes de se correr em Interlagos, se corria aqui em Campinas, foi uma coisa assim muito bacana. A história é longa, mas eu vou tentar resumi-la. Existe um piloto chamado Benedito Lopes, que a gente vai falar mais para frente. Que a gente vai falar dele, ele é campineiro. E ele foi a força que fez acontecer a corrida de Campinas. Então o circuito de Chapadão veio por causa desse cara. Também, né? Obviamente. Sim. O primeiro Chapadão aconteceu em 1935. Esse ano a gente está completando 90 anos do primeiro circuito. O circuito aconteceu lá no bairro do Chapadão, que nessa época era um loteamento. A prova de 1935 foi a primeira, foi vencida pelo Chico Landi. Pelo Chico Landi. O Chico Landi, poucas pessoas sabem que foi, na verdade, ainda não se chamava Fórmula 1, mas já era Fórmula 1. Que depois, em 50, virou Fórmula 1, mas ele andou uns anos antes. E foi o primeiro piloto brasileiro a andar de Ferrari. Exatamente. O carro cedido pelo comendador. Pelo Enzo Ferrari. Ele fez isso depois da guerra. Ele fez isso em 48. Sim. Andando de Ferrari, ele fez isso em 48, depois da guerra, depois de tudo isso passado. Mas nesse primeiro tempo, né, que a gente chama pré-guerra, de 35, digamos, que foi o primeiro circuito, ele veio para Campinas, ele aconteceu de um modo para inaugurar a Torre do Castelo. Pouca gente sabe, mas a Torre do Castelo é uma caixa d'água. Sim. Que o prefeito da época em Campinas queria inaugurar e que aquela caixa d'água fosse abastecer Campinas por uns 200 anos. Acabou não acontecendo porque Campinas cresceu muito rapidamente. Mas para movimentar tudo aquilo, e era uma ação política, o automobilismo veio para Campinas. E esse piloto que a gente vai falar daqui um pouco dele, ele era a prata da casa que trouxe, né? Ofereceu para a parte política, para o poder público, esse tipo de atividade. Pelos livros e recortes que eu tenho, Fraga, que eu consegui mensurar, o automobilismo, isso não é dito uma vez só, várias vezes é mencionado, ele tinha mais audiência que qualquer campeonato de futebol. O automobilismo despertava, o homem e a máquina despertava, assim, paixões, despertava muita curiosidade. Então, a gente está falando isso de 1935, né? Na década de 30. Então, tem muita coisa acontecendo por ali. Tiveram alguns circuitos, mas não foram frequentes. Mas o que é mais importante mencionar, Campinas figurou no automobilismo com muita proeminência, porque, nessa época, a capital federal era Rio de Janeiro. Então, tinha o circuito famoso, o circuito da Gávea, Trampolim do Diabo, etc. Fora de Campinas, fora do Rio de Janeiro, o outro lugar que se corria de maneira oficial no Brasil era Campinas. Interlagos foi inaugurado em 40. Então, quer dizer, antes de 40, e as corridas de Campinas foram em 33. Exatamente. Era depois da primeira corrida de Campinas. Por causa de uma série de coisas, né? Mas 35 e 37 foram as duas corridas que Campinas sediou de maneira oficial com pilotos internacionais. Tinha pilotos internacionais. Então, eu fiz pesquisas, por exemplo, em Portugal, na Itália, em Pescara, por exemplo, Campinas é mencionada lá. Então, o pessoal, os competidores vinham da Europa para cá, corriam na Gávea,
ficavam na boemia, porque a gente tem cassino nessa época, né? Tem muito show, muita coisa, a noite muito efervescente, e vinham para Campinas correr. Corriam aqui em Campinas e daqui iam correr em Buenos Aires. Então o pessoal passava o ano fazendo um tour de competições, lugares com competição automobilística. Boa vida. Boa vida. Que hoje é impossível para um piloto. Hoje é impraticável. Hoje é impraticável. Mas é muito doido porque a gente está falando dos anos 30. Hoje é difícil fazer isso. Você tem a ideia dos pilotos internacionais assim que se tornaram famosos depois, ou brasileiros mesmo, que disputaram aqui? De nome eu tenho anotado, mas muitos que depois despontaram nesse início da Fórmula 1. Tá. Depois da guerra, quando a Fórmula 1 foi oficializada, que foi em 50. Né, com o nome, muitos ainda correram lá. Nessa década de 30, o Fangio não figurava, porque Fangio ainda estava correndo na Argentina, ele ainda estava de carreteira. O Fangio chegou já nos anos 50, se eu não estou em erro, foi nos anos 50, o primeiro ano dele na Fórmula 1. Na Fórmula 1, sim. Mas Fangio correu aqui, por exemplo, em Campinas em 48, ele estava em Poços de Caldas. Ele veio participar de uma corrida em 41, que foi o Grande Prêmio Getúlio Vargas, que o Grande Prêmio Getúlio Vargas pegou uma grande extensão territorial nacional. Passou por Poços de Caldas, passou por Barretos, passou por... Campinas não passou, mas passou por algumas cidades, eu tenho isso tudo anotado. Mas e Fangio correu aqui. E Fangio, só para deixar claro, para quem não está familiarizado, foi 5 vezes campeão mundial e argentino. E é até hoje uma lenda na Argentina. Eu tive a oportunidade de conhecer, era uma pessoa fantástica. Num evento da Mercedes, em Buenos Aires, era uma pessoa fantástica. Ele é idolatrado. E que nunca se calculou que algum piloto algum dia conquistasse 5. Aí veio o Schumacher, agora veio o Hamilton, veio... Esse recorde dele perdurou por muitos anos. Muitos? Muitos anos. Era inatingível alguém conseguir fazer 5 campeonatos. Enfim, depois com a modernidade conseguiram. Também tem uma coisa, antigamente as corridas, o campeonato mundial eram 6, 8 corridas. Hoje tem 20. Era mais enxuto, né? Então, quer dizer, hoje até... quando fazem a comparação de pontos e de vitórias, eu acho muito injusto por causa disso. Antigamente o cara podia ganhar o campeonato inteiro, ele fazia 8, 6 vitórias. Sim. Hoje o cara pode fazer 24. Exatamente. Se ele tiver uma boa máquina, for um piloto de talento, ele consegue fazer esse marco todo. Vamos lá. Vamos lá. O Benedito Lopes. porque ele era o campineiro voador, era um cara idolatrado, quer dizer, admirado no Brasil inteiro. Ele foi. E fora dele também. Fora também, né? Ele correu fora? Correu. Tá. E aí que está uma coisa muito legal que muita gente não sabe. Isso eu descobri em função das pesquisas. Hoje eu estou detendo, né, o título, né, não oficial, mas de pesquisador de toda essa história. Né? Inclusive eu tenho o acervo das taças que Benedito Lopes ganhou ao longo do tempo. Elas estão comigo, elas foram doadas pela família e, além de fotos, objetos pessoais, estão todos comigo e a gente vai... Você pretende fazer um museu disso? A ideia é assim, a ideia é fazer. Possivelmente, Benedito Lopes ganhou, você falou do Chico Landi, Benedito Lopes ganhou só uma prova aqui em Campinas, de todas que foram disputadas. O Chico Landi foi o cara... O Chico Landi foi o Fangio que ganhou a primeira e ganhou as demais. Ah, ganhou? Ganhou. O Chico Landi ganhou todas. Eu achei que tinha sido só a inauguração. Não, ele ganhou 35... Ganhou 47, 1948 e 1953. A de 37 foi do Benedito Lopes, que inclusive teve um acidente trágico que foi do Moraes Sarmento, que acabou falecendo num acidente logo na largada. Mas Benedito Lopes era um mecânico normal, de carros de passeio. E aqui em Campinas ele tinha a oficina dele e ele foi atender um cliente que chamava Dante de Bartolomeu. Pelas pesquisas que eu tenho, esse era um cara muito, muito abonado, era um cara de muitas posses. E apaixonado por automobilismo. Ele já estava metido, envolvido com isso. E aí ele estava patrocinando uma corrida que ia acontecer na Gávea, em 34, com uma escuderia, como se falava, as equipes, né? Sim. E ele levando o carro dele de passeio para o Benedito Lopes dar um concerto, pediu uma carona de volta. E ele observou a destreza que o Benedito Lopes conduziu o automóvel. E fez um convite. Falou assim, você não quer competir? Eu acho que você maneja bem o automóvel e tal. E vamos lembrar, a gente está falando dos anos 30. Não era fácil encontrar um automóvel e nem quem o dirigia. Sim. Era uma máquina que tinha que ter um pouco de conhecimento. Não mudou muito. Hoje ainda precisa ter um pouco de conhecimento, não é? Aliás, cada vez mais com a tecnologia. E ele aceitou a proposta. E aí ele correu na Gávea em 34 com um Bugatti bem velho, emprestado. E se saiu muito bem.
Ele chegou nas posições de destaque. Para 35, o Dante de Bartolomeu montou oficialmente uma equipe que tinha 2 carros. Um era um carro do Chico Landi e um carro do irmão do Chico Landi, que era o Quirino Landi. E colocou um terceiro carro, que foi o carro que o Benedito Lopes competiu, que era uma Bugatti um pouquinho melhor. Eu tenho fotos daqui em Campinas, da casa do Dante Bartolomeu, com os 3 carros e os 3 pilotos na frente. Sensacional. Onde é que era a casa? Só curiosidade. Era para o lado do castelo mesmo. Tá. Era para o lado do castelo. Eu acho que Guanabara, para aquele pedaço ali. E é uma foto em branco e preto. É bom, natural. E aí ele acabou competindo aqui em Campinas, em 35, o Benedito Lopes, mas não ganhou. Chico Landi ganhou. E ele começou a se interessar bastante pelo automobilismo. Ele via nisso uma condição. E aí, para 36, ele correu no circuito de Poços de Caldas. Em 37, que foi talvez para mim o mais importante feito do Benedito Lopes. Em 37, ele já não corria mais. Correu de Bugatti em primeiro, depois ele correu de um Ford V8, que é a réplica do carro dele que eu tenho, que foi o primeiro carro quando ele se considerou de maneira oficial piloto. E 37, ele comprou uma Alfa Romeo, que era de uma pilota feminina chamada Helenice. Ela era uma francesa, que tinha bom relacionamento, veio correr aqui e tal. E em 36, esse carro sofreu um acidente muito grave na cidade de Jardim, em São Paulo. Atropelou e matou muita gente. Benedito Lopes, como mecânico e restaurador de automóvel, né, um cara do ofício, pegou esse carro, consertou e pôs ele para usar. Só que aí ele tinha uma máquina realmente, ele tinha um carro de Grand Prix. A Alfa era uma P3 ano 31, espetacular. Espetacular o carro. Eu vou falar uma curiosidade aqui que eu só vi num carro desse, e só vi por foto, eu não cheguei a ver pessoalmente. Quem entende de mecânica está nos vendo. Normalmente um carro tem motor, câmbio e um cardan e um diferencial traseiro. Essas Alfas tinham 2 cardans, saíam do meio do câmbio 2 cardans, uma para cada roda. Então não tinha dissipação de nenhum tipo de potência. O que transmitia no câmbio já passava diretamente para cada roda. É um negócio brutal. Eram carros que conseguiam chegar a 230, 240 km por hora sem um estalar de dedos. E a gente está falando de pistas de terra. E fora isso, os carros de hoje têm cinto de segurança, tem bancos concha, tem... Lá, naquela época, não tinha, nem capacete eles tinham. Eu me lembro de uma vez ter conhecido uma história do cara que pegou uma panela, fez um capacete, forrou com couro, porque ele não sabia que tinha que correr com capacete. Não existia, né, equipamento de segurança. Eles existiam, né, se usava uma touquinha, que eu até tenho, de reprodução, mas era só para não desmanchar o cabelo, porque não protegia de absolutamente nada. E aí, no ano de 37, de posse desse carro de Grand Prix, ele fez a maior loucura, que para mim foi uma coisa assim inimaginável. Em 35, ele estava correndo na Gávea e o piloto que tivesse em primeira colocação na 5ª volta da Gávea recebeu um convite para ir correr em Portugal. Receberia um convite para correr em Portugal quando desse certo. E ele estava, tanto é que eu tenho essa taça. Em 37, ele quis cobrar essa dívida com o governo português. E ele colocou o carro dele no navio e foi para Portugal. Levou o carro para lá, essa Alfa. Correu em Estoril, chegando em 2ª colocação, e Vila Real, chegando em 3º. Vila Real, era uma corrida fantástica. 2 circuitos espetaculares. E correu em Pescara, na Itália também. Em Estoril ainda não era o autódromo, porque o autódromo foi inaugurado em 14 de abril de 1974, se eu não estou errado. Eu estava lá. Mas ele competiu lá, trouxe as taças, né, dessa terceira colocação, voltou e veio correr em Campinas, que aqui a corrida acontecia em setembro. Então, quer dizer, no início do ano, primeiro semestre, ele foi para a Europa, correu lá, competiu, ganhou, fez amizades, fez muita coisa por lá, veio para cá e ganhou aqui no Chapadão. Então, é inimaginável, em 37, alguém fazer isso, onde não tinha nenhum tipo de tecnologia, uma viagem demorava meses, você não tinha peça de reposição com abundância como a gente tem hoje, enfim. É difícil fazer hoje, imagina naquela época. Então, ele é um cara muito destacado. Nos registros, o piloto Benedito Lopes foi o pioneiro do esporte a motor brasileiro a ir correr na Europa. Chico Landi foi depois, sim, como você mencionou, mas depois da guerra. Antes da guerra foi o Benedito Lopes. Eu tenho um dossiê de mais ou menos umas 24 páginas que veio do governo federal, veio do Senado. O Chico Amaral, que era o prefeito que foi aqui da cidade, na época,
pediu uma aposentadoria vitalícia para o final de vida do Benedito Lopes. Ele faleceu em 89. E aí ele conseguiu, através do Bresser Pereira, era o Sarney, acho que o presidente da época, e eu tenho toda essa documentação. Isso aí passou por várias casas dentro de Brasília para ser votada, e aí ele conseguiu. E em todas está mencionado o passado histórico que o Benedito Lopes teve e o destaque de ser o pioneiro piloto do esporte a motor a competir fora do Brasil. Então ele figura como isso, mas ele não é tão lembrado, é mais lembrado o Chico Landi, porque o pessoal tem uma memória do pós-guerra, né? Sim, e os pilotos naquela época não ganhavam o que ganham hoje. Pois é. Quer dizer, o automobilismo começou a dar dinheiro muito recentemente. Sim. Né? Eu vou te dizer que era uma coisa muito comum. Correr de automóvel, você era até banido da família. Sim. Você era a ovelha negra. Era. E então porque era um esporte de risco. A pessoa podia sair para o mundo e não mais voltar. Eu conheço um caso assim. De risco e caro. E caríssimo não era também. que nem hoje, que Sim. é um absurdo, mas... E Campinas tinha um privilégio, porque tinha muita gente de fazendeiro por aqui que mandavam filhos para a Europa para estudar. Lá o fomento do automobilismo estava acontecendo e o pessoal trouxe isso para cá. Então esse passado que Campinas tem no automobilismo é muito bacana. É muito bacana. Interlagos, como a gente comentou, veio em 40, exatamente em razão do acidente de 36. Já era... Que foi aqui da Cidade Jardim. Da Cidade Jardim, justamente. Porque já se pensava o risco e o perigo que a população estava correndo com o automobilismo na rua. Então já se pensava, já era uma coisa que na Europa estava começando a acontecer também, um viés de pensamento para a gente levar isso para um ambiente controlado, onde não tinha cachorro atravessando na rua, onde não tinha criança que se soltava da mão do pai que estava assistindo. Então já estava... E aí Interlagos veio na vanguarda. Aí Interlagos começou... a fazer o isso. isolamento antigamente era uma corda. Era uma corda. E alguns policiais que às vezes não metiam medo de ninguém. Não tinha, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco do seu evento. Você resgatou essa história do automobilismo de Campinas. De Campinas. Vamos lá. O evento que eu faço, que eu organizo anualmente, a gente já está indo para o 8º ano. Esse ano vai ser na Avenida Mackenzie? Não. Esse ano vai ser no Balão do Castelo. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Tá. No mesmo lugar. Quando vai ser? Vai ser no dia 27 de julho. 27 do 7. Tá. 27 do 7. Existe uma lei municipal feita há muitos anos que digna, né, que dá a data do último domingo do mês de julho de cada ano para a celebração da memória do piloto Benedito Lopes, o prata da casa, e também do antigo mobilista, do sujeito que coleciona automóvel, enfim. Então, baseado nessa lei, em época passada, a gente conseguiu deixar essa data para o evento. O evento que a gente faz é no Balão do Castelo, que é um marco da cidade. Como falei no início, em 1935 ela começou a ser mencionada como um abastecimento da cidade, então ela é um marco. O autódromo da época, que era o loteamento, correu ao redor daquilo. Que ali era só mato, né? Exatamente, era a fazenda, né? A Fazenda Chapadão. Fazenda Chapadão. E muita gente ainda fala, por exemplo, menciona, né, sobre a Escola de Cadetes, que está muito próxima dali. A Escola de Cadetes veio muitos anos depois. A Escola de Cadetes, ela era na Fazenda Chapadão. Fica na Fazenda Chapadão também. Só que eu creio que ela veio em 40 e alguma coisa. Então ela veio depois do circuito já ter mudado. Porque Campinas, como esses circuitos aconteceram alguns antes e alguns depois da guerra, a cada ano ele tinha uma necessidade de mudança, porque a cidade estava crescendo, estava inchando. Então, por exemplo, que eu me lembro das anotações que eu tenho. Pré-guerra, 35 e 37, Chapadão. Foram os pioneiros. Já depois da guerra, eles foram para a Avenida Orozimbo Maia. Nossa. Se você passar, por exemplo, no Paço Municipal hoje, você vai ver uma foto em algum lugar lá de uma baratinha que já era os carros de Grand Prix, de um carro sendo fotografado em frente ao Instituto Agronômico, passava em frente a Barão Itapura. Então a Campinas já estava mantendo. E eu tenho recorte de jornais de coisas que são assim, você fala, caramba, já pensou se tivesse dado certo? A volta da Lagoa do Taquaral, que a gente tem aqui, do Parque Portugal, eles tinham imaginado em fazer um autódromo lá. A exemplo do que foi Indianápolis, o que é Indianápolis. Sim. Então ia ser todo em volta. Que legal. Eu tenho um recorde de jornal, esse é o único que eu tenho. A estrada, para quem é de Campinas, né? A estrada velha de São Paulo, que a gente vai aqui até por dentro, né? Que a gente pega Washington Luiz aqui e depois vai para lá. Nesse trecho ia ser feito um autódromo, onde é hoje a Fazenda Remonta, que o pessoal dos militares tem os cavalos, aquela coisa toda lá. Então, isso era muito interessante e tinha muita gente pensando no automobilismo. Aí, mas como existiu Interlagos, né? Aí estava próximo, não tinha necessidade de investimento, não tinha mais interesse, acabou
morrendo a história. Então eu mantenho o evento acontecendo no Chapadão porque foi o primeiro, né? Então a gente faz esse evento lá. O que consiste o evento? Eu tenho colecionadores que têm carros antigos de competição dessa época ou de outras épocas, mas enfim, de competição. Então é a chance que a gente tem de mostrar para a população campineira o que é um carro de corrida fora do autódromo. Então isso é uma chance muito legal. Para esse ano eu estou levando alguns carros dos anos 70 também, de competição. Então vai ter Fusca, vai ter Stock Car, vai ter alguns carros assim. Alguns karts dos anos 60 vão estar com a gente também, o pessoal que preserva esses karts dos anos 60, dos anos 70. E aí eu tenho os carros de competição dos anos 30. O evento é no domingo de manhã, o evento é para a família, a partir das 9 da manhã, desse dia 27. Os carros vão chegando e vão sendo expostos. Então eu tenho os carros de competição e eu tenho os carros antigos de passeio que estão com a gente. Esses carros antigos são carros com inscrição prévia, feitas, né, através do site, das coisas que a gente tem, mas são carros diferenciados. Então, por exemplo, eu coloco lá no cartaz para mencionar, são carros 60 a mais. Então, são carros realmente mais antigos. Então, por exemplo, esse ano eu tenho confirmado uma Mercury 1949, eu tenho uma Chevrolet Bel Air 1957, eu tenho... Essa Bel Air e esses carros são de passeio. Na época... São de passeio. São do pessoal de passeio. Os carros de corrida, a gente tem alguns que são mais ou menos os Speedsters, né, os Calembacks e tal. Sim, sim. E aí alguns outros que eu estou aditivando esse ano. E aí eu tenho os outros de passeio. Naquela época já tinha as carreteiras? As carreteiras vieram mais no final dos anos 40 e início de 50. Porque as carreteiras era a falta de carros de corrida que o pessoal foi buscar transformar. Pegaram carros de linha e transformaram ele em carros de corrida. Mas essa é uma moda que veio do sul, da Argentina para cá, né? Sim. E a corrida oficial veio de uma moda europeia, quando a gente fala de carro de Grand Prix e tal. Então, não é mentira falar que o que a gente teve aqui em Campinas nos anos 35, 37, 40, 47, 48, 53, não eram carros de Fórmula 1. Eram sim. Eram sim. Eram carros de Grand Prix. Eram carros de pré-Fórmula 1. Exatamente. Dizer assim. Foi o embrião para a Fórmula 1, que a gente conhece mais ou menos hoje, né? O início da Fórmula 1 eram esses carros. Exatamente. Então, eram carros de tecnologia avançadíssima, o máximo possível, com materiais nobres, carésimos. Sim. E era isso que a gente tinha. Então, Campinas figura muito, muito nisso. Então, esse evento que está acontecendo, como eu disse, nessa 8ª edição, privilegia isso. Então, a ideia de quem é um leigo ou quem é um apaixonado, que vai até o evento do Chapadão, que a gente organiza, vai encher os olhos, porque vai ver muita coisa diferente. São carros de passeio que vão prestigiar o nosso evento, que ficam na garagem, saem 2, 3 vezes por ano só. Então, se tem uma chance. Tem uma coisa muito legal que eu tenho falado mais agora, impacta muito. E as pessoas conversam e falam assim, caramba, né? Aí dá aquela tela azul. Eu tenho um grid esse ano que a gente faz uma corrida, obviamente, isso é insano. A gente faz uma demonstração. A gente simula uma largada com pilotos com roupas de características de época, touquinha, macacão branco, tal, gravata muitas vezes. E a gente faz um teatro ali de uma simulação. Que é aquelas corridas do piloto correr para entrar no carro. Tipo Le Mans, coisa assim. Então a gente faz toda. Então quem está ali, e uma vez uma repórter me perguntou se eu acreditava em máquina do tempo. Eu falei, eu acredito, porque a gente reproduz o que já foi no passado. Então quem está ali vai ouvir motores que têm quase 100 anos roncando. Então isso arrepia. Então você ouvir um motor que fala, pô, esse motor foi feito há 100 anos, caramba. O engenheiro nem está mais vivo, já virou pó, mas o carro está ali. E a pessoa tem essa chance. Então é muito bacana, é um evento diferenciado. Muito legal. É um evento diferenciado. Inclusive, só para ilustrar isso aí que você falou, em Le Mans, o piloto corria de um lado oposto ao box para o carro. E isso gerou que ela mantém até hoje a chave da Porsche do lado esquerdo. Da ignição. Porque normalmente fica do lado direito. Porque isso até só para as pessoas que estão nos ouvindo talvez não conheçam. Sim. Porque quando o piloto ligava aqui, ele não estava com a mão no câmbio. Aqui ele ligava e já estava engatando a primeira para sair. E a Porsche se deu muito bem, isso está sendo usado até hoje. Foi uma sacada que eles tiveram. Vamos diminuir e encurtar o tempo, porque a gente precisa de rapidez, né? Então foi uma coisa que... Por que você acha que Campinas nunca teve um autódromo de verdade? Porque aqui merecia, pô.
Merecia, nós temos muitos pilotos campineiros aqui do passado, até em off a gente estava conversando, mas eu acho que faltou um pouco de vontade de empresariado, um pouco da estrutura do automóvel, do automobilismo, melhor dizendo, eu acho que de investir. Como a gente está muito próximo de São Paulo, e o Autódromo de São Paulo é um autódromo que oferece muita coisa. É o melhor da América do Sul, com certeza. Estou elogiado assim, em abundância. Então eu acho que haveria uma desnecessária confecção de um novo autódromo aqui, ficaria muito próximo. Uma pena, eu acho, é o kartódromo. Eu ia falar isso agora. E o kartódromo, para mim, eu cheguei em Campinas em julho de 99, ainda tinha corridas lá. Só que eu já tinha vindo aqui algumas vezes no kartódromo. E pouca gente sabe, a primeira vitória do Ayrton Senna foi no kartódromo do Taquaral. Exatamente. E outra coisa que mais me revolta é o seguinte: o kartódromo do Taquaral já estava lá quando as pessoas começaram a construir casas. Então, as pessoas é que tinham que se mudar, não era o kartódromo. Eu acho que, realmente, o poder público tem uma culpa muito grande de aquilo lá estar... Tudo bem, está sendo utilizado e tal para diversão, mas aquilo tinha que continuar. Aquilo tem uma história importante. Tem muita gente que tentou defender, manter o kartódromo por ali e tal, mas houve muita briga jurídica. Não só com a atual administração, mas com outras que tiveram, porque já faz muito tempo que esse cartódromo está desativado. Hoje ele é uma praça. Sim. Oficialmente ele é uma praça. Mas pela informação que eu sei, muita gente de muito poder, que são esses que chegaram lá depois, dominaram e não permitiram que a coisa acontecesse. Uma vergonha isso. Houve muita conversa na época, eu me lembro, de se fazer uma troca. Como exemplo do Rio de Janeiro, né? Acabaram com o autódromo, vão fazer outro em outro lugar e acabou não acontecendo. Né? Se desenvolveu até um abafador de som e tudo do barulho de escapamento, e mesmo assim não foi aceito. Não foi. E aí eu falo para você, e aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Muita gente que milita ou briga nesse sentido, eu acho que nunca foi num autódromo ou num cartódromo e não conhece a tecnologia. Porque se conhecesse, entendesse minimamente, fala, não é tão assim. Claro. É possível chegar no meio termo. Sim. Mas tem muita gente que não está... Dá trabalho pensar, né? Claro que dá. E uma coisa que eu acho que é importante também de ressaltar em Campinas é que a gente teve vários pilotos de bom nível de expressão no automobilismo e no motociclismo. Eu fui algumas vezes a Daytona. Até hoje, o Antônio Jorge Neto é idolatrado lá, graças a Deus, meu amigo. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma boa parte da carreira dele. Acho que dos pilotos mais rápidos no carro que eu já vi andar. E um motociclista espetacular, que é admirado. Em Daytona, ele é endeusado até hoje, tantos anos depois que ele ganhou a corrida, que pouca gente sabe. Ele foi para lá com uma moto alugada em Miami, com o Sarachu. E tinha um cara que era um americano fantástico, que ganhava tudo, que era o ídolo daquela época do motociclismo norte-americano. E o Neto só não pôs uma volta em cima dele porque eles... Mas na primeira volta ele já estava... Após a largada da primeira volta, ele já tinha passado esse cara e já estava em primeiro. Ele deu um show. Até hoje, o autódromo era um silêncio praticamente, porque, quem é esse cara que veio aqui e humilha o nosso piloto? Humilhou todo mundo. E existe o documentário que foi feito dele recentemente, que é espetacular. Sim. E conta tudo isso que você está falando em mais detalhes. Quem tiver oportunidade pode procurar por aí. Foi isso mesmo. Ele deixou embasbacado todo mundo. Um cara que chegou lá com uma estrutura mínima, não tinha muito o que fazer, mas mostrou que veio. E a prata da casa. E ele estava já planejando para ir para a Europa, tudo, quando teve aquele acidente que quebrou tudo, e aí, a partir daí, ele passou para o automobilismo. Ele mudou de categoria. E se deu bem também no automobilismo. Nossa, foi vice-campeão paulista, brasileiro de Stock Car, ganhou diversas corridas. É um piloto brilhante. Poucas pessoas sabem o nível que tem o Netinho. O Netinho é brilhante. E um cara assim de lido simples. Sim. Um cara que não é uma estrela, ele é um cara bom de papo. Você ir com ele, por exemplo, para um autódromo, eu tive algumas vezes na GT3, quando ele andou de Ferrari e tudo, as pessoas todas vêm conversar com ele, bate-papo. Ele é boa praça, total. É um amor de pessoa. Mas teve o Guto, teve o Xande Negrão, o Xandinho. Teve mais. Essas pessoas, o próprio Benedito, deviam ser mais respeitadas pela cidade. Eu acho que existe uma cultura
e aí não sei se eu vou falar e todo mundo vai concordar, talvez não, mas se investe muito no futebol e se deixa um pouco relegado os demais esportes. E aí eu estou colocando nessa seara todos os outros esportes, não só o automobilismo, mas outros esportes de voleibol, basquetebol, qualquer coisa também que a gente tem bons expoentes. Mas falando especificamente do automobilismo, sim, não tem investimento, não tem... esse evento que eu faço, ainda hoje, depois de 8 anos fazendo, muita gente fala, nossa, não imaginava, não sabia. Então, tem muita gente ainda para saber sobre essas histórias. Dos pilotos bons que tivemos, das coisas inimagináveis que conseguimos fazer dentro do automobilismo. Então, eu sou um militante disso e estou tentando fazer isso. Vamos tocar isso e divulgar isso o máximo Isso é uma possível. cachaça, você não consegue parar nunca mais, é impressionante. É uma droga, né? E Do a bom gente estava no sentido. outro dia conversando, porque o automobilismo tem um negócio que é terrível, que a gente não sabe por que gosta tanto. Porque, vamos dizer, se você participar de 100 corridas, 99 você saiu chorando. Sem dúvida, sem dúvida. É muito mais tristeza do que alegria. Eu não sei por que a gente gosta tanto Mas disso nessa aí. uma que você teve alegria, você esquece as outras 99 de tristeza. É inacreditável. Só quem vive o meio que sabe. É um negócio que te dá... Quando você tá... E aí eu falo... Hoje, né? Hoje que eu tô mais maduro, mais velho, mas eu já fui adolescente, eu já fui jovem. Meu pai era piloto. E aí eu falava, pô, pai, mas não é assim. Se revoltava, eu falava, calma, tal. Você entrar numa corrida, você já teve essa experiência, quem está nos vendo talvez, você tem 30 homens, e quando eu falo homens são seres humanos, tem muitas mulheres espetaculares que correm também, e às vezes você conhece desses 30 que está no grid, 2, 3, os 27 restantes, você não conhece. E você tem que, todos os 30 querem chegar na curva, no mesmo momento, no mesmo lugar e na frente. É um coliseu. O autódromo é um coliseu, mas de gentlemen, porque a gente segue regras, tem uma coisa disciplinar, tem segurança, tem um monte de coisa. Mas é louco, você se superar perante o seu semelhante é uma coisa... A disputa é fantástica, é aí que anima mais. Exatamente. Agora, eu tenho uma coisa que também que me revolta muito, e já dei várias entrevistas a respeito disso, que é o seguinte, quando uma pessoa me fala assim, nossa, aquele piloto de Fórmula 1 é ruim. O que ele faz dormindo, um piloto não faz acordado. Sem dúvida. A Fórmula 1, o cara que anda em último, você não acredita a velocidade, a qualidade que ele tem. Tanto que eles saem da Fórmula 1, por exemplo. Então, dizer que é também a ideia, que eu acho que o Ayrton foi responsável por isso, que o segundo era o primeiro dos últimos, que eu acho que foi uma das besteiras, das maiores besteiras que ele falou. Se ele pensasse hoje, não falaria aquilo. A gente teve pilotos brilhantes. O Rubinho ficou na Fórmula 1, a trajetória do Rubinho, ele foi campeão em tudo por quanto passou. Ele ficou na Ferrari contratado, ele não tinha patrocínio, ou seja, ele não pagou lá. O Massa, a mesma coisa. A mesma coisa. Nelson Piquet, para mim, um dos melhores pilotos que eu já conheci, porque ele tinha a técnica e a velocidade. Ele não era o mais rápido, mas ele era constante. Ele era um piloto brilhante, conhecia carro como ninguém. Então, é uma pena os brasileiros não darem mais valor. O Emerson, que abriu as portas, foi para lá quando ninguém estava, né? Ele foi o cara que meteu o pé na porta e abriu, né? A Copersucar, por exemplo, a Copersucar acabou, que foi gozação brasileira, uma pena, porque era a única equipe brasileira. Os mecânicos, os engenheiros e tudo foram para a McLaren, não sei o que, campeões do mundo. Pô. Exatamente, porque tinham mais estrutura. Era só a diferença da estrutura, não era capacidade. A Copersucar era uma das equipes mais assim, bem montadas, vamos dizer assim, de pessoas, não de estrutura em si. Ainda mais que mas de mentes. Exatamente. E que eles quiseram usar muito a Embraer, coisas brasileiras. Então, o material humano brasileiro para a Copersucar era fantástico. Sim. Ele era superior a muitos outros do mundo. Sim. Isso é inegável. O engenheiro, que agora aposentou há uns anos, que até foi engenheiro do Ayrton também, que foi da McLaren do Fittipaldi, foi para a Copersucar e depois revolucionou. Inventou um monte de coisa, né? Chefe com o João Ramírez. Também. Era tudo da... Eu acho que muitas das críticas vêm, às vezes, Fraga, de um desconhecimento.
Eu percebo que não a é falta crítica... de valorização do produto do Brasil, do Também, brasileiro? também. A gente tem um espírito meio assim, como é que fala? O do outro é melhor, o nosso não presta. Existe essa cultura. Eu percebi não só no automobilismo, mas em várias coisas. Eu já tive a chance, a oportunidade de viajar fora, como você também, muita gente. E muita gente fala assim, pô, você tem... Ontem mesmo, eu estava numa mesa com pesquisadoras argentinas. E elas falam do Brasil que a gente às vezes se sente envergonhado de falar. Elas elogiam numa... Eu falei, não, mas Mendoza que é bacana, a região dos vinhos, não sei o quê. Não, Buenos Aires. Eu falei, não, mas vocês aqui têm Chapada Diamantina, aqui vocês têm os Sírios, aqui vocês têm não sei o quê. A gente não se dá o valor. Só completando, não sei se você já teve oportunidade, mas fora do Brasil, você andar com o Rubinho ou com o Felipe, você não consegue andar um passo sem ter alguém pedindo autógrafo. Exatamente. Eu vou te contar uma história, para todo mundo que está nos ouvindo, que isso me emocionou e talvez até me reemocione hoje. Primeira vez que eu fui para a Argentina, eu fui visitar o autódromo e lá, como eu já estava envolvido com o resgate histórico de corrida de antigos e tal, eles também têm uma categoria lá. Lá se corre muito de Peugeot, Sim. É muito comum Os carros lá. franceses lá são muito fortes. É uma coisa muito forte. Eu fiz umas boas amizades por aqui e acabei recebendo um convite para ir para lá. E aí fui, era um evento de fim de semana e tal. E, diferentemente daqui, aqui quando a gente corre numa corrida oficial, você tem os briefings, que são pré-corridas. Então, o diretor de prova faz uma reunião com todo mundo daquela categoria e conversa o que vai acontecer, para todo mundo ter mais ou menos tá na mesma página. E aqui é feito por categoria. Lá é feito de maneira geral. Então, vai correr 10 categorias no fim de semana. Todos os pilotos dessas 10 categorias vão para um auditório, tem uma bancada com todo mundo da federação, o diretor de prova daquele dia, e aí se tem as discussões e as conversas. É do tipo, por exemplo, se tiver um acidente, eu quero todo mundo parado do lado direito da pista, em fila indiana, para eu ter espaço para a ambulância passar, para socorrer o acidentado e tal. Esse tipo de coisa. E eu estava lá e eu estava como turista, não estava de maneira oficial. Mas estava com os pilotos que eu tinha feito amizade. Aí, você não quer assistir o briefing da gente? Você não quer assistir? Eu falei, não, mas eu não vou competir, não fica mal lá para a federação de vocês tal. Não, vamos lá. E eu fui. Fiquei quietinho na minha ali, vendo as discussões, são muitas coisas muito técnicas tal, né? Eu não ia competir, fiquei só ali. Dali a pouco, o Marcelo Gomes, um amigo, que até andou em Miami com o Fórmula 1 alugado há 2 semanas atrás, mandou foto para mim, sensacional. E aí ele falou assim, diretor, tal, dá licença, tal, eu sou piloto, vou competir logo mais, tal, mas eu queria mencionar que estamos recebendo hoje um piloto brasileiro, não vai competir conosco, mas veio nos visitar, ele é piloto em Interlagos, brasileiro, tal. E eu fui ovacionado. Todos bateram palma para mim pela visita que eu estava fazendo a eles. E aí acabou, isso me emocionou, me enalteceu demais. Quando acabou a coletiva, tal lá, a reunião, o briefing, nós saímos e os pilotos vinham até mim perguntar, mas como é Interlagos? Como é correr em Interlagos? Aí começava aquela coisa, falou, puxa vida, mas vocês têm o Senna, tricampeão mundial, papapá. Aí eu falei assim, sim, mas vocês têm o Fangio. E aí, na mesma medida em que se discute Pelé ou Maradona, a gente começou a discutir sobre pilotos. Mas era uma coisa de brincadeira. E eu falei assim, não tem melhor. Todos nós somos tão bons quanto os argentinos e os brasileiros. Tal. Então, é exatamente isso. Eles ficavam assim admirados pelo autódromo que temos aqui no Brasil. E a gente está falando de Interlagos. Mas na época existia a Jacarepaguá, existiam outros. Então, a gente mesmo não se valoriza. Essa que é a grande verdade. E os nossos autódromos, a grande maioria é muito superior aos autódromos deles. Muito superior. Eles têm muitos, mas não. muito. Interlagos, com seu circuito antigo, ele era o circuito mais desafiador de todo o Brasil. De todo o Brasil, de todo o mundo, talvez. Porque ainda ali, quando eu tinha os 8 quilômetros. Os 8 quilômetros. Porque você tinha curva para tudo quanto é lado. Um piloto se formava ali. Era uma coisa possível. Foi uma pena terem destruído. Ainda está uma parte lá, mas não dava mais para reconstituir 100%, não dá por causa da curva que a reta oposta, que na verdade era a subida. Era a subida. Então já está meio canibalizada, não vai botar uma grande pena. Quem viveu, viveu. E está na mente, né? Está na experiência que ficou. Mas Ronaldo, fala então quando vai ser o evento. A gente vai voltar a falar do evento. A gente, até por determinação do Doni, o jornal vai acompanhar o seu evento. Sim. O Diário Campineiro vai acompanhar. Mas reforça o... Bom, a gente está aí com quase 2 meses, né, da data do evento. 27
de julho, 27/7. É um domingo. É um domingo de manhã, a partir das 9 da manhã. Esse evento vai acontecer no Balão do Castelo. A gente chama Castelo, que é o apelido, mas ela tem um nome, 23 de outubro. E onde é parte do circuito da época. E é louco isso, porque eu tinha o traçado e eu consegui colocar sobre os mapas, né? E a gente conseguiu fazer o traçado muito próximo do genuíno. E você estava me falando que está sofisticando o evento para esse ano. A gente começou devagar e esse ano o evento ele acontecia só no meio do dia. Esse ano ele vai avançar para o domingo. Como é um evento para a família, então esse ano nós vamos ter a parte gastronômica, vai ter uma parte musical também. A ideia que eu tenho do evento é resgatar essa parte histórica de Campinas, tanto dos circuitos como do piloto que temos, que o apelido dele fora era Campineiro Voador, então isso muito nos orgulha, porque ele era um cara rápido. Mas também tentar trazer alguma coisa diferenciada para esse evento, onde a família possa ter alguma experiência, como é que eu posso dizer, de uma memória afetiva de alguma coisa. Então, por exemplo, a parte gastronômica, eu estou tentando trazer coisas diferenciadas, coisas que remetem ao nosso passado. Na parte de automóvel, nem se fala, a gente vai ver coisas realmente bem diferentes. E isso eu vi acontecer. Eu tenho um Ford V8 1932. De corrida. Tá. Que é um carro muito assemelhado ao carro que o Benedito Lopes corria. Um dos primeiros carros de maneira oficial que ele teve, antes dessa Alfa. E isso me emocionou muito, porque eu cheguei com o carro lá e tinha um senhorzinho. Funciona perfeito? Funcionando, perfeito. É um relógio. E aí, todo mundo, né, faz um estardalhaço. A gente está falando de um carro de competição, um carro de corrida, com escapamento aberto, né, preparado para competir. E aí o senhorzinho ficou olhando assim, um senhorzinho bem de idade. Ele ficou olhando. Aí ele me pôs a mão no ombro assim e falou assim: garoto, tem que te falar uma coisa, você me fez reviver agora. Esse tipo de motor, tinha um taxista na frente da casa do meu pai, e eu ia para a escola de manhã e ele esquentava esse carro. E eu ficava ouvindo, porque a hora que ele acelerava e ia embora, eu já estava atrasado para ir para a escola. Então, uma pessoa vir falar isso para a gente, que milita tanto para preservar essa história, o automóvel, o que quer que seja, a máquina, é muito sensacional. Eu fui naquele dia embora realizado. Isso é um exemplo, já aconteceram outros. De avós conversando com netos, com uma pessoa de 90 anos e uma criança de 9. Então, quer dizer, conversando e explicando o que era. Então, é muito legal. E é um evento que ele não tem nada tecnológico. A ideia é, tanto que os carros de passeio que vão, a gente interpreta como se fossem os espectadores que vão para assistir a corrida. Então, eles vão com carro antigo, carro de época. Como na época Como eles na iam época. Exatamente, exatamente. Que legal. É muito legal. Vale a pena participar do evento. Quem foi, passou aí sempre. Quem chegou aí uma vez, não deixou de ir nas outras edições. Bem legal. Que o evento seja um sucesso. Obrigado por ter vindo. Obrigado também.